Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para esta noite, o nosso devocional é no livro de Gênesis, no capítulo 32. Não farei toda a leitura, os irmãos em casa leiam com calma, com atenção, e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus irmãos, para o nosso devocional, vamos conversar um pouquinho do verso 22 ao 32. Diz assim o verso 22: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, com o varão. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó queria ser abençoado por este varão. Então ele passou a noite inteira grudado, agarrado naquele varão, persistindo, lutando para que ele fosse então assim abençoado. E disse-lhe o varão, perguntando para Jacó: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os anjos e prevaleceste. Meus irmãos, no verso 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, ou então a minha vida foi poupada. Meus irmãos, naquela noite, Jacó lutou com um varão celeste. O varão fala para ele: Seu nome agora é Israel, aquele que como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meus irmãos, olhando o texto, analisando, percebemos que a luta de Jacó contra aquele ser era Jacó lutando com o nosso Senhor Jesus. Claro, ainda não tinha nascido o Senhor Jesus de Maria como homem, mas como Senhor, como Deus, desde a eternidade sempre existiu. O profeta Isaías fala que ele é o Pai da eternidade. Meus irmãos, mas para o nosso devocional, vamos falar sobre o verso 28. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Quando Rebeca, sua mãe, lhe dá o nome de Jacó, ela deu-lhe este nome porque Jacó nasceu grudado, agarrado aos pés de Esaú. Mais ou menos como se Jacó quisesse tanto ser o primogênito, que por mais que ele não conseguiu, ele nasceu já grudado, agarradinho. Eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. Meus irmãos, então Jacó, ele pode significar tanto aquele que nasceu grudado, agarrado ao calcanhar, como pode significar aquele que é persistente, aquele que luta pelo que quer, aquele que não desiste. Meus amados, certo é que um dia Jacó estava em casa, tinha preparado um prato de lentilhas, e então chega Esaú do campo cansado, e Esaú queria muito aquele prato. E Jacó então falou: Se me venderes a tua primogenitura, eu te dou este prato de comida. É como se aquele desejo, aquele sonho que Jacó queria desde o ventre ser o primogênito, ele passou a vida almejando aquilo, a vida desejando aquilo e conseguiu então naquele momento. Bom, com este anjo na luta com o Senhor, não foi diferente. Jacó queria tanto ser abençoado que ele passou a noite inteira agarrado, grudado, lutando com o Senhor para ser abençoado, de forma que o único jeito para que ele soltasse do Senhor era o Senhor ferindo a sua coxa. E mais, lendo o texto mais para frente,
vai mostrar que Jacó, daquele momento até a sua morte, ele andava mancando, porque sim, o nervo foi realmente ferido. Meus irmãos, para a nossa meditação, que o Senhor nos ajude a ser como Jacó. Jacó teve a sua bênção por lutar, por perseverar, por persistir, por não desistir. Ele ficou tão grudado ao Senhor, lutando uma noite toda, que o Senhor acabou o abençoando. Que nós, irmãos, possamos fazer a mesma coisa, que possamos passar a nossa vida, passar os nossos dias grudado, agarrado no Senhor, firmes nele, persistindo, não desistindo, porque o nosso Senhor é aquele que pode e certamente irá nos abençoar. Devemos manter firme a nossa fé, manter firme a esperança da salvação que nos aguarda e passar esta vida, independente das dificuldades, grudadinho, agarrado no nosso Senhor, no nosso Mestre, que das mãos do Senhor as bênçãos que precisamos Ele nos concederá. Que Deus possa abençoar a nossa noite, o nosso finalzinho de sábado e o nosso final de semana. Deus abençoe a todos.